noite a todos. Que a paz e o amor do nosso Divino Mestre Jesus esteja em nossos corações agora e sempre. Então vamos neste momento serenando os nossos pensamentos, os nossos corações. Vamos fechando os nossos olhos e vamos nos envolvendo com a equipe espiritual que desde cedo vem preparando a nossa casa Raio de Sol para os trabalhos dessa noite. Vamos nos envolvendo com os nossos mentores individuais. E assim, vamos à presença da nossa Mãe Maria e vamos nos abraçando a ela. Vamos sentindo esse amor que só uma mãe pode dar aos seus filhos. E vamos à presença de Jesus, o nosso Divino Mestre. Vamos também nos abraçando a Ele, nos envolvendo nessa imensa luz de amor e de caridade. E de mãos dadas ao nosso Mestre, a nossa Mãezinha, vamos à presença de Deus, o nosso Pai de amor. Diante deles vamos dizendo: amado Pai, mais uma vez estamos diante de Ti e a Ti entregamos os nossos corações agradecidos pela oportunidade de estarmos por mais essa noite reunidos em Teu nome. Te pedimos, Pai querido, que nos dê a sustentação, o amparo, o equilíbrio, para que possamos a cada dia aprender e colocar em prática os Teus ensinamentos. E te pedimos, Pai amado, que derrame as suas bênçãos sobre todos nós, sobre todos os assistidos dessa casa, os nossos companheiros de trabalho, os alunos dessa casa. E assim, com a certeza que já estamos sendo atendidos, vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Pai querido, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E vamos envolvendo com muito amor o nosso irmão Durval, que fará o evangelho dessa noite. Que assim seja. Queridos irmãos, boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, agora e sempre. Então, hoje nós vamos aproveitar a oportunidade para falar de um assunto também muito importante e também para nós tivermos os nossos pés firmes no caminho de Deus, das grandes dificuldades de seguir o caminho de Deus. Muitas pessoas não conseguem compreender, porque realmente é difícil. Então, com certeza, quando nós vemos os estádios lotados, uma casa de show, as pessoas dormem na calçada para poder comprar o ingresso. E a casa de Deus, onde nós aprendemos as lições do Evangelho, que é para a vida toda, com certeza, às vezes, rala de pessoas, os milindres das pessoas. Então, nós vamos falar sobre isso. É assim muito importante, porque pode acontecer com qualquer um de nós. Eu estou por volta de 50 anos na doutrina, já passei por tanta coisa, mas nós vamos descrever tudo isso. Então, a parábola do semeador, ela diz: aquele que semeia saiu a semear, e parte da semente caiu à beira da estrada, do caminho. Os pássaros vieram e as comeram. Então a gente diz: puxa, a semente caiu na beira do caminho, os pássaros comeram, é uma coisa normal. Mas realmente Jesus não falava de pássaros.
A semente que ele dizia somos nós. Como que se descreve isso? Quando nós conhecemos o caminho de Deus, nós ficamos fascinados, deslumbrados. Nossa, que caminho maravilhoso! Por que eu não conhecia esse caminho antes para poder seguir? Agora eu me encontrei nesse caminho. Mas quando nós pensamos dessa forma, nós nos esquecemos que ali, seja que religião for, evangélica, católica, espírita, nós vamos conviver com seres humanos. E todos nós temos defeito, não é isso? E quando nós passamos a conviver com as pessoas, nós vamos descobrindo os defeitos de cada um. Aí, eu não vou mais, eu vou rezar na minha casa, não quero mais saber, lá tem isso, tem aquilo, porque acabamos nos esquecendo que quando nós fazemos um propósito para com Deus, naturalmente o nosso compromisso é com Deus. Errar, todos nós erramos, todas as religiões têm erros, são seres humanos e o ser humano é inerente ao erro. E logo pelos milindres, por alguma coisa qualquer, porque você não cumprimentou a pessoa, passou direto qualquer coisa, eu não vou mais. E esquecemos também que nós estamos entre duas forças, forças do bem e forças do mal. É difícil falar sobre isso, mas nós vamos falar, porque nós precisamos saber disso. Aí quando nós falamos, eu não vou mais, o que acontece? As forças do mal começam no nosso ouvido. Não vai mesmo. Isso aí é ruim, não adiantou nada você ir. Sai de lá, segue outra religião. E aí começa aquela pressão que nós recebemos nos nossos ouvidos para deixar a casa, para deixar a doutrina, a religião, nós acabamos realmente cedendo. Eu não vou mais mesmo. Estou cansado, chego cansado do serviço, vou lá, fico escutando aquele cara falar um monte de coisa, eu não vou mais. Eu estou falando para mim mesmo, né? Então eu não quero ir mais. E aí acabamos deixando um caminho de luz, deixando os caminhos de Deus pelos nossos milindres, pelo nosso orgulho, porque temos orgulho dentro de nós. Ninguém pode nos ferir. Por exemplo, você está bonzinho aí, né? Mas se alguém pisar no seu carro, você vai levantar, opa, que isso? Então o ser humano é dessa forma. Eu estou colocando em evidência, mas porque ele é conhecido. Então nós somos assim. Aí aqueles melindrosos, com certeza, se esqueceram daquele que eu disse, que nós fizemos um propósito para com Deus. Senhor, eu quero te seguir. Mas só que quando nós pegamos os rastros de Jesus para seguir, as forças do mal estão ali, não vai não. Dá um problema em casa, dá um problema no trabalho, tudo acontece para a gente não ir. Não é realmente assim? Ou dá um resfriado, não, eu não vou. E dessa forma nós vamos abandonando os caminhos da luz. Veja quanto é difícil seguir os caminhos de Deus. Não estou dizendo na doutrina espírita qualquer coisa, todas as religiões, porque descobrem os erros. Então, como que nós vamos descrever? É como um casal quando se une. Quando nós arrumamos uma namorada, quando era solteiro, hoje já não pode mais, né? Então arrumamos aquela namorada bonita e tal, a gente fala, eu vou me casar com você, a mulher fica toda contente, ontem será a lua de mel, nós vamos viajar de avião para a lua de mel, toda aquela alegria, né? De repente, quando os dois passam a se conhecer, um o defeito do outro, às vezes o casamento não dura nem 6 meses. Já estão pedindo divórcio, um já está com o olho inchado do outro, e assim, com certeza, é os caminhos de Deus. As dificuldades que nós temos para seguir o caminho. Porque nós não nos lembramos, não. Estamos entre a cruz e a espada. Estamos entre as forças do bem que nós todos estamos buscando seguir e as forças do mal que não quer que nós seguimos. Eles querem que nós atrasamos como eles estão atrasados. Não é difícil de entender, Então eles ficam lá, sai, não vai, faz a mulher brigar de ciúmes do marido, o marido brigar de ciúmes da mulher, para não vir mais na casa. E de repente nós acabamos cedendo e abandonamos o caminho que Deus nos colocou para servir,
que Deus nos colocou para ajudar os irmãos e nós acabamos abandonando por orgulho, por milindres. Então veja quanto é difícil olhar lá um estádio com mais de 50 mil pessoas torcendo, falando, puxa, se essas pessoas estivessem rezando, quantas energias eles iam desprender para ajudar o próximo. E por que na casa de Deus não tem todo esse pessoal? Então veja as dificuldades. O caminho de Deus realmente é difícil. Bom, depois vem outra parte da parábola. Outra parte da semente caiu em lugares pedregosos, onde tinha muita pedra. Como não tinha uma altura de terra para as raízes se enraizar ali, para crescer a semente, a planta, então as pedras não deixaram que a semente crescesse, não produziram nada e acabou morrendo. Então todos nós sabemos que os caminhos de Deus é cheio de pedras. Por que é cheio de pedras? Porque Jesus que veio aqui nos trazia aquela receita de como nós deveríamos viver, fazendo bem, para ganhar, na linguagem comum, o reino dos céus, esse tipo de coisa, a vida espiritual. E de repente, as pedras não deixam. Tropeçamos, caímos, levantamos, mas as pedras não vão deixar. Então, com certeza, o caminho é cheio de pedras. De repente, além das pedras que nós tropeçamos, quando pensamos que estamos firmes, damos um tropeço e acabamos caindo. Viramos as costas para os caminhos de Deus. Não, eu não vou conseguir porque é difícil, não entendo o que a pessoa fala, é difícil para mim interpretar. E de repente deixamos aquela tarefa que Deus nos deu para realizar aqui na terra para ajudar os nossos irmãos. Não tem a parábola dos talentos? Cada um ganhou uma quantidade de talento, até aquele que ganhou apenas um talento enterrou o talento ali na terra. E depois, na hora de prestar conta, ele não tinha rendido nada. Então, quantos talentos será que nós ganhamos e que nós jogamos fora? Qual será os dons espirituais que Deus nos deu para poder ajudar a espalhar o Evangelho de Jesus? Será que Ele nos deu 10 talentos? 5, 2, 3, 1? E nós não estamos multiplicando. Todos nós sabemos, né, senhor Roberto? Amanhã teremos que prestar conta desses talentos. E quando chegar na hora, o que fizestes dos talentos que eu lhe dei? O que nós vamos responder? Eu enterrei porque estava com medo. Ele vai responder: trabalhador preguiçoso. Então nós precisamos realmente dar conta desses talentos com juro. Como ele disse, por que não colocaste nas mãos dos banqueiros para que eu recebesse com juro aquilo que era meu? Então será quantos talentos nós ganhamos? Às vezes ganhamos uma quantidade grande de talentos, mas o nosso orgulho não deixa ele se multiplicar. Os nossos milindres não deixam, eles vão de alguma forma bloquear os talentos para não multiplicar, para nós não realizarmos a tarefa que Deus determinou para cada um de nós. Veja bem, um dia eu comecei como qualquer um de vocês na casa espírita. Ia lá, assistia os trabalhos, até que resolvi estudar tudo, passei a trabalhar. Hoje eu estou aqui, ganhei essa casa. Amanhã pode acontecer com qualquer um de vocês. Deus vê que estão preparados, que conseguem dar conta desses talentos. Deus pode derramar uma bênção na vida daquele que está preparado para poder realizar uma tarefa árdua aqui na terra. Porque todo o caminho de Deus é difícil. Veja, eu estou falando aqui, mas estou com uma sonda aqui, ó, um cachorrinho amarrado. Estou dormindo amarrado também, mas está tudo bem. Todos nós temos as provas para passar. Então, com certeza, as pedras não vai deixar com que nós venhamos a caminhar para realizar a nossa tarefa por causa do quê? Do orgulho. Fulano não olhou para a minha cara. Fulano não me cumprimentou. E, na verdade, a nossa tarefa é para com Deus. Não tem nada de fulano, beltrano, ciclano. A nossa tarefa é com Deus.
mas de repente nós nos esquecemos da nossa tarefa com Deus. Então, quando nós falamos em pedras, diz assim: meus irmãos, caminhemos com Jesus praticando a caridade, ajudando a cada irmão com amor e humildade. Se os caminhos for de pedra, não vamos desanimar. Mesmo com os pés sangrando, continue a caminhar. Mas seja resignado, não podemos blasfemar. E no fim da caminhada, encontrarás grande luz. Terás à frente Jesus, que em palavras te dirás: pois foste resignado, tu és o meu filho amado, já pode me acompanhar. Ganhastes os bens da vida e já pode desfrutar. Essa mensagem nós recebemos aqui. Então veja como é importante. Mas de repente a gente vai lá na casa e começa a reclamar: quanto mais eu vou rezar, mais assombração me aparece. Não é isso que as pessoas falam? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Quer saber de uma coisa, eu não vou mais. Mas o que acontece? Deus está testando para ver se nós já somos capazes de superar as dificuldades. E de repente, eu não quero mais saber. Só que nos esquecemos de uma coisa importante: o tempo passa depressa. O tempo passa rápido. Ontem eu não tinha cabelo branco, quer dizer, uns anos atrás, né? Ontem eu tinha assim. Mas com certeza o tempo passa muito depressa. Gostaria de ser mais jovem, fazer mais coisas, ajudar mais, fazer mais alguma coisa, mas o tempo passa. Então o tempo passa depressa, como o piscar de uma luz. Aproveite todo o tempo nos caminhos de Jesus. Então veja como é importante o tempo. Thomas Edison, você é professora, né? Thomas Edison, que inventou um monte de coisa, mais de 1.500 patentes. Quando ele estava velhinho, sentaram ele numa cadeira, ajudaram ele a sentar porque ele estava bem velhinho. Perguntaram para ele o que era mais importante na vida. Ele simplesmente respondeu: é o tempo. O minuto que nós perdemos agora, nunca mais nós vamos recuperar. Então nós precisamos realmente aproveitar todo o tempo. Então veja como é importante. Nós vamos enfrentar as pedras, os espinhos, milindres, um monte de coisas para nós podermos superar, para Deus dar uma tarefa maior para cada um. Enquanto nós tiver o coração cheio de milindres, de orgulho, com certeza nós não vamos dar um passo à frente, porque Deus sabe que nós não estamos preparados. Então a necessidade de fazer o quê? A doutrina espírita, às vezes até enjoa, só fala em reforma íntima. Precisamos fazer a reforma íntima. O que seria a reforma íntima? Alguma coisa que nós precisamos mudar em nós para melhor. E na maioria das vezes nós não conseguimos. Porque a reforma íntima é difícil a gente reformar a gente mesmo. Se precisar reformar uma parede, uma casa, o que acontece? Nós chamamos um pedreiro, um mestre de obras. Só um minutinho. Chamamos um pedreiro, um mestre de obra, compramos o material, ele reforma. Mas para reformar, tirar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, todo esse tipo de coisa, nós mesmos que temos que fazer. Então diz uma mensagem: essa terra é uma oficina que irá nos ajudar. E o artífice é nós mesmos quem irá nos reformar. Tirar todos os defeitos num clarão de grande luz, para chegarmos mais perfeitos lá no reino de Jesus. Então esses defeitos têm que ser tirados. Senão amanhã nós vamos renascer numa situação muito mais difícil do que hoje. Então nós precisamos de qualquer forma dar conta do orgulho, da ganância, da prepotência, de tudo que nós temos. Porque enquanto nós estiver devendo alguma coisa, nós não vamos sair daqui da terra. Jesus dizia: e não sairás de lá enquanto não pagardes até o último ceitil. Então, enquanto nós estivermos devendo 1 centavo,
nós temos que voltar aqui para pagar. Mas vamos falar de outra parte da semente, senão não dá tempo. Outra parte da semente que o semeador semeou caiu por entre os espinhos. A semente germinou, começou a crescer, mas os espinhos também cresceram e abafaram a semente. Ela não conseguiu desenvolver. Ela ficou abafada e com certeza não conseguiu crescer, não conseguiu produzir e com certeza a semente também morreu. Mas todos nós sabemos que o caminho de Deus também é cheio de espinhos. Não adianta eu aqui falar mentira, o caminho de Deus é maravilhoso, que beleza. O caminho de Deus, engasguei, faz tempo que eu não falo, só falo com a mulher e quando eu começo a falar muito ela dá bronca. O caminho de Deus é maravilhoso. Todos nós nos sentimos, né? Há um tempo que você vem aqui, você e o Jefferson aí, porque gostaram e com certeza arregaçaram as mangas. Mas para aquele que está em determinada doutrina, que ele se envolve com dinheiro, fica rico, ganha quanto quer, para ele é fácil. Ele não vai ter problema, porque as coisas já estão embutidas ali. As forças do mal já estão trabalhando ali. Mas para a gente que procura fazer as coisas com sinceridade, procura ajudar o próximo, de todas as formas que a gente pode, tudo se torna difícil, porque as outras forças não querem que nós façamos isso. Então veja o quanta dificuldade nós temos. Então nós não podemos nos esquecer que Jesus ele mostrou para nós duas portas, uma porta estreita e uma porta larga. A porta larga, naturalmente, é aquela porta que você pode fazer o que você quiser. Mas a porta estreita ninguém quer seguir porque ela é apertada. Tem que renunciar um monte de coisa para poder passar pela porta estreita. Então o que acontece? É claro que a porta larga é o que nós estamos falando. O pessoal que está dormindo na calçada para comprar o ingresso, ali está todo mundo fazendo o que quer. Mas nós precisamos nos lembrar de Paulo. Paulo dizia, tudo me é lícito. Quer dizer, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, com certeza, nós estamos caminhando pela porta larga. Porque não tivemos a coragem de renunciar para seguir a porta estreita, que é aquela que Jesus diz que é a porta da salvação. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que vos conduz à perdição. Então veja a grande importância do que nós estamos falando, das dificuldades de seguir o caminho de Deus. Ninguém vai encontrar facilidade. Nós encontramos facilidade às vezes, porque encontramos amigos, conversamos, mas quando as coisas começam a apertar, a primeira coisa que a gente faz é ir embora. Eu não quero mais. E quando nós entramos, os nossos mentores, aqueles que foram os nossos avalistas da nossa encarnação, ficam felizes, graças a Deus ele está no caminho. Os nossos entes queridos, que já estão lá do outro lado da vida, aquela felicidade, olha, meu filho chegou no caminho de Deus. Aquela grande felicidade dos mentores espirituais de ver a gente no caminho. Mas quando percebe que nós estamos desistindo, eles também ficam tristes. Então aí vem naquela que Jesus dizia, nem todo aquele que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então não adianta, Senhor, Senhor, eu me converti, agora eu estou salvo. As coisas não é dessa forma. Eu me converti, eu estou salvo. Nós precisamos trabalhar muito para isso. Precisamos realmente lutar. Nós estamos falando dos espinhos, não é isso? Então diz, muitos seguiram Jesus
e deixaram o caminho, ao ver os seus pés sangrarem ao pisarem nos espinhos. Muitos sentiam medo por ele ser perseguido e até fugiam dele como se fosse um bandido. Muitos, porém, ficaram sem temer nenhum perigo, pois sabia que os seus braços eram um verdadeiro abrigo. Quando as nuvens se fecharam lá em cima no firmamento, para muito desertor veio grande sofrimento. Então veja, nós tentamos seguir Jesus, mas quando começou a machucar os nossos pés, que os espinhos começaram a furar os nossos pés, nós abandonamos o caminho. Mas amanhã nós temos que passar por ele. Então, se a gente fosse envolver determinadas palavras, nós teríamos que falar horas e horas para mostrar realmente que as grandes dificuldades de seguir um homem que veio aqui só para aplicar o amor. Veja que Pôncio Pilatos, ele não viu nenhum mal em Jesus. Quando ele foi ser julgado por Pilatos, Pilatos disse: não vejo nenhum mal nesse homem, por que querem crucificá-lo? Mas ele acabou lavando as mãos, enxugando lá com uma toalha que trouxeram para ele, e deixou que Jesus fosse crucificado. Então assim é o caminho de Deus, a lição da cruz. Mas nós precisamos mudar para outras, que o relógio parece que anda depressa, né? Cada vez que olha para lá, ele já está num outro lugar. Não, o ponteiro que está num outro lugar, o relógio está aí mesmo. Então, uma parte da semente caiu em terra fértil, terra adubada, e produziu 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Veja como produziu. Às vezes, se tiver aqui 100 pessoas e uma delas for firme mesmo, não tiver melindres, então essa semente caiu em terra adubada. Vai produzir bastante. Mas se tiver 100 pessoas e os 100 forem embora, com certeza ninguém vai pregar o Evangelho do Cristo. Ninguém vai levar o nome do Cristo adiante. Então veja a importância, gente. Será que nós, a semente que nós somos uma semente de que o Cristo falava? Ele não falava de semente de milho, de feijão, de arroz, falava de nós. Será que tipo de semente que nós somos, fazendo uma análise? Será que nós somos aquela semente que caiu à beira do caminho, que os pássaros vieram e as comeram? Ou será que a semente que caiu por entre as pedras, logo nós damos no pé? Será que somos a semente que caiu nos espinheiros? E os espinhos machucando, não conseguimos seguir adiante? Então vamos analisar. O Cristo ganhou a cruz, ensinou o amor, trouxe as suas palavras para que nós nos salvássemos, trouxe uma receita para nós, naturalmente, ganhar um lugar de luz na vida espiritual, e de repente amassamos a receita, jogamos fora, falar: eu não quero essa receita, isso não serve para mim. Ou somos realmente a semente que caiu em terra fértil, que está produzindo? Então, a grande importância. Às vezes as pessoas dizem: quando eu estava na nativa aqui trabalhando, muitas pessoas me chamavam para conversar: Seu Durval, quero falar com o senhor. Pois não, fala. Olha, eu venho aqui já faz 5 anos e ainda sofro um monte de coisa. Eu falei: mas agora que a gente vai sofrer mesmo, porque a gente tem condição de sofrer e sabe por que está sofrendo. Mas eu não quero mais sofrer. Então veja que as pessoas frequentam uma determinada religião porque pensam que não vai mais sofrer. O Cristo, que é o Cristo, que era todo poderoso, ele sofreu, ele carregou uma cruz, ele levou um tapa, recebeu uma coroa de espinhos. Então, com certeza, nós não estamos livres também. Nós não queremos ser mais do que eles para não querer sofrer.
Então nós temos que sofrer e resignado. Como nós devemos falar: Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha. Se o Senhor achar que deve ser assim, Senhor, que seja assim. Às vezes as pessoas não conhecem, ouviu falar de Santa Rita de Cássia, né? Ela sofria, as pessoas iam dançar, iam passear, ela tinha as feridas cheiravam mal. Mas ela dizia: Senhor, onde é que está a prova? Eu não estou vendo prova nenhuma. E a gente tem que se espelhar nessa senhora. Porque com certeza, para passar pelas provas, agradecendo a Deus. Eu quero tirar essa sonda, né? Ela incomoda um pouco. Mas se não tiver na hora, faça-se a vontade de Deus. Eu não posso chegar lá e ameaçar o médico. Doutor, como é que é? Vou operar ou não? Ah, se precisar, você carrega para o resto da vida. Então a vida é assim. Nós não podemos escolher quando é a vontade de Deus. Eu gostaria que todos nós fosse a semente que caiu em terra fértil. Que nada venha nos abalar. Hoje eu estou falando aqui, mas eu frequentei as casas espíritas até chegar aqui. Estudei na federação, estudei em outros centros também. E um dia estava ajudando lá num lugar que tinha 500 crianças. Você já foi lá no Emmanuel? E a mulher lá de cima jogou um saco de brinquedo na minha cabeça. Porque achava que eu estava seguindo ela. Porque eu que tinha arrumado as pessoas para doar os brinquedos. Ela jogou na minha cabeça. Eu quase caí, levantei, pensei bem, o que eu vou fazer? Depois pensei bem e falei: bom, meu compromisso é com Deus. Se eu mereço isso. Que nem Francisco de Assis. Francisco de Assis pedia esmola para os pobres, né? Um dia cuspiram na mão dele. O que ele falou? Isso é o que eu mereço. Mas os meus pobres não merecem. E a pessoa que cuspiu ficou tão condoída que acabou ajudando ele. Então nós não estamos isentos disso. Nós não estamos isentos das provações que a vida nos impõe. Então, com certeza, nós precisamos de todas as formas. Não digo da reforma íntima, porque quando se fala muito na reforma íntima, o pessoal vai tudo embora. Eu comecei na federação com quase 600 pessoas, numa sala grande, quando era o prédio velho. Falava tanto em reforma íntima que nós terminamos o curso em 73 pessoas. O cara falava: eu não posso, porque eu não vou deixar de fumar, não vou deixar de beber minha cachaça, não vou deixar de fazer tal coisa que eu gosto. E o pessoal ia indo tudo embora. Mas o explanador falava da reforma íntima. Porque é difícil nós fazer essa reforma. Tem alguém que acha que é fácil? Se tiver, levanta a mão, porque eu quero aprender. Eu até agora, para falar a verdade, não consegui. Estou numa luta árdua. Mas ainda não consegui fazer essa reforma. Ainda tem muitos defeitos para a gente tirar de dentro da gente. Mas vamos pedir a Deus que Ele nos dê forças, coragem, saúde, para que nós possamos ser cada dia melhor. E quando vermos algum irmão errando, não vamos nos melindrar. Vamos lembrar: não, meu compromisso é com Deus. E nada vai me tirar do caminho. Porque enquanto nós estivermos alimentando essa ideia, as forças do mal estão lá: faz isso mesmo. Não vale a pena, você estar perdendo tempo. Quando a gente vai ver, já está fora do caminho. Vamos aceitar os desígnios de Deus e pedir a Deus que nos ajude, que nos envolva, que seja a cada instante do nosso lado, para nós vencermos essas imposições da vida. Que Deus abençoe a todos e muita paz. E depois desses maravilhosos ensinamentos, é momento de doarmos o que há de melhor em nós. Então vamos nesse momento, mais uma vez, fechando os nossos olhos e vamos tirando de dentro dos nossos corações os melhores sentimentos.
Vamos colocar esses sentimentos em formas de vibrações. E assim vamos vibrando por todo o nosso planeta Terra, por todos os países e seus dirigentes. Vamos vibrando por todos os países que se encontram em guerras, que se encontram em desajustes. E vamos vibrando pelo nosso Brasil e por todos os nossos governantes, para que eles possam ser inspirados e intuídos para fazer o melhor pela nossa nação. Vamos vibrando por todos os hospitais, por todos os asilos, pelos orfanatos. Vamos vibrando por todos os presídios, pelas casas de correções. E vamos vibrando pelos nossos irmãos que fazem das ruas suas moradias, por aqueles que ainda permanecem nos vícios. Vamos vibrando por todos os doentes do corpo e da alma. E assim vamos vibrando pela implantação e a vivência do Evangelho em todos os lares, para que todas as famílias possam conhecer e vivenciar os ensinamentos de Jesus. E vamos vibrando pelo nosso bairro, vamos vibrando pelo nosso lar, por cada um que lá deixamos. Vamos adentrando em nossa casa e vamos abraçando um a um. E vamos vibrando pelo nosso local de trabalho, pelo nosso local de estudo. Vamos vibrando por todos os nossos amigos e por aqueles que ainda se dizem ser os nossos inimigos. Vamos vibrando por todos os desempregados, que eles tenham fé e esperança de dias melhores. E vamos deixando no meio do salão uma vibração com muito perfume, para que a espiritualidade possa levar aonde se fizer maior necessidade. E vamos pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos. Vamos neste momento nos preparando para o nosso passe coletivo. Vamos nos acomodando em nossas cadeiras, elevando os nossos pensamentos e nos ligando a Jesus e a equipe de benfeitores que amorosamente zelam por nós. Vamos nos envolvendo nestes fluidos que nos proporcionam serenidade e paz. Mentalizemos neste momento uma luz que envolve o nosso corpo físico, penetra em nosso coronário e se espalha por todos os nossos centros de forças, revitalizando, reequilibrando o nosso corpo físico e espiritual e nos fortalecendo para que possamos trabalhar os nossos pensamentos de esperança em dias melhores. Vamos permanecer em silêncios por alguns segundos, sentindo este amor que nos envolve e que tanto nos beneficia. E vamos mais uma vez à presença de Deus, o nosso Pai de amor, e vamos agradecendo pela oportunidade da vida, pela oportunidade da reencarnação. Vamos agradecendo por mais essa semana, que possamos ter equilíbrio e esperança de dias melhores. Vamos agradecendo por tudo que nos tem ofertado e que possamos colocar os seus ensinamentos em prática, primeiramente em nós mesmos. E assim, vamos dizendo:
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, que nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e Mãe de todos nós, rogai por nós, tão pequeninos e ainda pecadores, agora e por toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz a todos. Boa noite.